Evangelho de Atos, capítulo 27, verso 20. Tem alguém aqui nessa igreja? Diga amém. A Bíblia diz assim: a tempestade terrível prosseguiu por muitos dias, escondendo o sol e as estrelas, até que perdemos todas as esperanças. Fazia tempo que ninguém comia. Por fim, Paulo reuniu a tripulação e disse: os senhores deveriam ter me dado ouvidos no princípio, e não ter deixado bons portos. Teriam evitado todo esse prejuízo e esta perda. Mas tenham bom ânimo, o navio afundará, mas nenhum de vocês perderá a vida. Pois ontem à noite um anjo de Deus, a quem pertenço e sirvo, se pôs ao meu lado e disse: não tenha medo, Paulo, é preciso que você compareça diante de César. E Deus em sua bondade concedeu proteção a todos que navegam com você. Portanto, tenham bom ânimo, creiam em Deus, e tudo ocorrerá exatamente como Ele disse. É necessário, porém, que sejamos impulsionados para uma ilha. Olha para quem está perto de você e fala assim: Deus te trouxe desse culto para te falar. Você precisa falar isso para ele, irmão. Vamos lá, diga para ele: Deus te trouxe nessa igreja hoje, nesse domingo chuvoso, nesse domingo maravilhoso, para te falar que tudo tem um propósito. É o tema da minha mensagem de hoje: tudo tem um propósito. Quem pode celebrar Jesus aqui nessa igreja? Vamos aplaudir ao Senhor. Vamos lá, alguém. É uma mensagem de fé e de esperança para alguém aqui essa noite. Tudo tem um propósito, amém? Cumprimente 5 pessoas e pode sentar em nome de Jesus. Você cumprimentou pelo menos 3? Amém? É um som de obediência nessa igreja agora, Jesus. Aleluia. Tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. Glória a Deus. Essa noite foi especial para mim. Eu ouvi Jesus falar comigo e me preparar para a palavra desse dia. E eu amo os domingos. Eu acho que é o dia que a gente pode reunir a nossa família. A gente fala isso, que domingo é o dia do Senhor. E eu sei que nós estamos em casa e tem uma palavra de Deus para o seu coração. Eu quero que você feche os seus olhos, eu quero orar, amém? Para que o Espírito Santo faça o que eu não posso fazer por você. Pai, em nome de Jesus, eu te peço que a tua palavra venha como um alívio ao nosso coração essa noite. Deus, eu te peço que a tua palavra venha cumprir o propósito pelo qual ela foi estipulada. Eu te peço, Jesus, que o nosso coração seja incendiado pela tua presença. Eu declaro em nome de Jesus, ó Pai, que os nossos ouvidos estejam abertos, que os nossos olhos estejam abertos, que o nosso coração esteja aberto, que a nossa boca profética libere palavras de declarações sobre nossas vidas. Eu declaro em nome de Jesus, ó Pai, todos os sentidos espirituais ajustados conforme a tua palavra, em nome de Jesus. Coloque a mão no seu coração e diga isso: eu abro o meu coração para receber a palavra de Deus na minha vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Essa é uma passagem que eu gosto muito. É uma das passagens mais interessantes que eu tenho na Bíblia. E conta a história de Paulo, que é um cara, um evangelista, um missionário, um grande viajante da palavra de Deus. Viajou por muitos lugares implantando igreja e falando de Jesus. E aqui nesse momento que a gente leu, ele está passando por um naufrágio. E é muito interessante porque a gente sempre quer saber o motivo das coisas. Eu sou bem desse jeito. Eu sempre quero saber qual é a razão do que eu faço, qual é a razão de tudo. Ainda estava pensando sobre a minha filha. Ela tem 6 anos de idade. Quem tem filho aqui? Levanta sua mão. Que Deus te dê paciência. Aleluia. Fala amém. Mas os nossos filhos, eles passam por fases, né? São várias fases que a criança passa. E a Malu está na fase do porquê. Ela quer saber o porquê de tudo. Ela quer saber o motivo de tudo. E ela entrou numa fase um pouco diferente, que é uma fase interesseira.
Eu descobri que ela quer mostrar que me ama, mas por interesse. Eu achei que era só a Raíssa. Então ela vem para mim, ela tem um negócio com igreja, que você não faz ideia. Ela ama vir para a igreja. Eu oro para que ela entenda o motivo real de estar na igreja, porque até hoje o motivo de vir para a igreja é brincar com as amigas. Acaba o culto, ela tem um outro motivo muito especial, que é brincar com as amigas também. Então todo culto, quando acaba, ela vem com o desenho que ela faz na salinha das crianças. Ela vem pulando, falando: papai, te amo, papai. Como você está lindo, papai. E toda pro meu lado, na verdade eu sei que ela está com interesse. Ela quer sair com as amigas. Então ela me fala que ama. No final ela fala assim: papai, já que eu te amo, a gente pode sair para comer com a Eloá. A gente pode sair para comer com a Valentina. Ela sempre tem um interesse, ela sempre tem um motivo a mais nas coisas que ela fala. Olha pro seu irmão bonito dessa noite, cheiroso, chapinha no cabelo, barba feita, blush na cara, blush. E fala para ele assim: deixa de ser interesseiro. Mas sabe, a gente gosta de procurar os porquês das coisas. E eu, como pastor, eu sou tentado todos os dias a sempre dar uma razão para todo sofrimento. Vou confessar para vocês, eu não gosto muito de ir em velório. Acho que ninguém gosta. Ou tem alguém aqui que gosta? Que vem aqui que eu vou orar por você. Amém. Mas eu, como pastor, eu preciso estar em velório de pessoas que eu não conheço. Eu já brinquei com vocês uma vez, eu fui com a Raíssa num velório. E eu cheguei lá para pregar para o velório. E a gente não conhecia ninguém a não ser a filha do morto. E aí quando eu olho para a Raíssa, ela está chorando. E a filha do morto está abraçando ela: calma, está tudo bem. Ela se envolve com as pessoas. Mas eu me sinto na obrigação, cara, de dar um motivo para as coisas. Uma razão para as coisas. Eu me sinto na obrigação de, sabe, não, tem que ter uma razão, vou explicar a razão. E Deus começou a falar comigo que era para eu parar de tentar achar razão para as coisas. Que tem coisa que vai acontecer. E Deus tem um propósito para todas as coisas. Tem coisa que não dá para a gente impedir. Tem coisa que não dá para a gente evitar. E essa é a tensão da gente entender que algumas coisas precisam acontecer, que foge do nosso controle. E sabe, entender que Deus está sobre o controle de todas as coisas. Entender que apesar de todos os desafios e tempestades, Deus, Ele tem as suas promessas e tem os seus propósitos. Quem está comigo, diga amém. Você está aqui, diga amém mais forte. E Paulo está nessa situação. Então presta atenção, Paulo foi preso porque foi pregar a palavra de Deus. Ele foi preso porque ele foi pregar. E ele está num barco, caminho para Roma. E ele falou para os caras: olha, não vamos por aqui, vamos esperar. Ninguém ouviu ele. E acontece que veio uma tempestade e o barco começou a afundar. E nessa hora a gente vê Paulo falando duas coisas. Ele fala sobre o que todo mundo que é justiceiro gosta de falar: eu avisei. Porque ele avisou os caras. Então ele fala assim: olha, eu falei para vocês não entrarem nessa rota, ninguém me ouviu. Sabe, e a gente foca na razão. De sexta para sábado eu passei mal, foi, né? Eu tive um problema digestivo. Não vou entrar em detalhes. Mas veio uma dor às 5 da manhã. E essa dor veio na minha alma, foi uma dor interna. Alguém sabe o que eu estou falando? Eu precisava que algumas coisas saíssem de mim. Eu falei: Senhor, me liberta essa noite. Mas eu não sabia que ia doer tanto. E aí eu chamei a Raíssa, não sei porquê. Porque nessa hora não tem quem você chamar. É você e o trono da graça. Aleluia. E eu chamei a Raíssa. E ela falou assim: o que foi? Eu falei: amor, estou passando mal, estou com uma dor. E de verdade, eu sei que vai ser estranho o que eu vou falar, mas nessa hora eu queria que ela me abraçasse e falasse para mim: vai ficar tudo bem, Eberson, meu amor. Mas não foi isso que ela falou. Ela foi buscar a razão. Ela começou assim: até quando você vai ficar com essa alimentação? Porque mulher, quando está brava, ela fala pausado. Até quando você vai ficar comendo pizza à noite? Eu entendi. Só que isso não estava passando a minha dor. Não estava adiantando ela lembrar a razão pela qual eu estava naquela posição humilhante.
E na verdade a gente tem que entender que, às vezes, quando você foca na dor, não resolve nada. Você precisa entender que a gente precisa sair do foco, da razão, do porquê está acontecendo, para um lugar de esperança. Tem gente que está passando grandes problemas, e a gente gosta de falar assim, mas também você não faz isso, não faz aquilo, a culpa é disso, a razão é essa, o motivo é esse, sendo que a pessoa já sabe o que está acontecendo, tudo que ela precisa é ser lembrada de que Deus é com ela. Ela precisa ser lembrada de que ela não está sozinha. Ela precisa ser lembrada de que vai dar tudo certo. Ela precisa ser lembrada de que apesar de tudo, Deus não perdeu o controle das coisas. Essa noite eu vim te lembrar que é para você parar de buscar razão, porque enquanto você está buscando razão, você está afundando. E voltar os seus olhos para aquele que pode transformar a sua vida, porque tudo tem um propósito. Você está comigo? Diga amém em nome de Jesus. Aleluia. Então Paulo olha para os caras e fala assim, olha, a gente está afundando porque vocês não me ouviram, a gente está afundando porque vocês não me obedeceram, a gente está afundando porque vocês não deram crédito à minha vida. Mas eu tive uma visão, e Deus me falou que eu irei a Roma, e se eu vou a Roma, eu não vou morrer nesse naufrágio. Alguém está aqui comigo? Diga amém. Uma coisa que eu acho interessante, porque Paulo estava numa tempestade por uma má decisão que não foi dele. Levante sua mão que já entrou você que já entrou em alguma tempestade por decisão idiota de outra pessoa. Levante, pode levantar sua mão. Só não chacoalha muito para a pessoa do seu lado não ficar constrangida. Ok. Mas sabe, Paulo estava ali numa tempestade que não era uma decisão dele. Então presta atenção, você precisa entender algo. Existem tempestades na sua vida que não é o diabo que colocou você, e também não é Deus que colocou você. É outra coisa que começa com D: decisão. Existem decisões que você tem tomado, que tem colocado você em uma tempestade. Agora, você não pode ficar preso a essa decisão, sempre tentando encontrar um motivo, uma razão, e se afogar nisso. Essa noite eu vejo Jesus transformando pessoas aqui, saindo dessa turbulência de tempestade e razão, e querer ter a certeza do que está acontecendo, para um lugar de confiança em Jesus. Porque enquanto você ficar focado, enquanto eles ficarem focados no porquê eles estavam naufragando, eles iam morrer ali. Eles precisavam de uma palavra de esperança. Levante sua mão, eu profetizo sobre você: o barco que você estiver não vai naufragar. O barco que você está não vai sucumbir. Eu declaro sobre a sua vida: você será um agente de livramento das pessoas perto de você. Fica tranquilo, irmão. Bate o nome de alguém e fala assim: fica tranquilo, eu estou aqui. Fica tranquilo, vai dar tudo certo. Você precisa ser essa pessoa que caminha com a palavra de Deus. Você precisa ser a pessoa que, quando o elevador trava, fala para as pessoas: fica tranquilo que eu estou aqui. Você precisa ser a pessoa que, quando acaba a gasolina na estrada, você parou o carro, deu um pane, você olha para a galera e fala: fica tranquilo, eu estou aqui. Por quê? Alguém tem promessa aqui? Então, se eu sei que eu tenho promessa, eu sei que meu destino não é morrer nesse naufrágio. Eu preciso ir para Roma porque tem uma promessa de Deus para mim lá. Quem está entendendo que eu estou pregando essa noite em nome de Jesus? Tudo tem um propósito. Agora, você precisa lembrar algo. Em nome de Jesus, entenda. Sabe, nós precisamos sair dessa mentalidade, nesse ambiente de razão, nesse campo de razão, e deixar que o Espírito Santo nos transporte para um ambiente de revelação. Campo de razão, ambiente de revelação. No campo da razão, os seus olhos estão nas coisas naturais. No ambiente de revelação, você sabe quem é Deus na sua vida. Deus quer nos transportar para esse caminho, andarmos por revelação. A razão falava para Paulo o quê? Eu estou afogando, o barco vai naufragar, ninguém entendeu o que eu falei, ninguém me obedeceu, eu avisei, hein? Mas na verdade, Paulo é um apóstolo de Jesus. Ele não andava por razão, ele andava por revelação. E um dia antes deles pensarem que iam morrer, ele se levanta e fala: ontem à noite o anjo de Deus me visitou e disse para mim que eu irei a Roma. Então eu recebi uma revelação de quem é Deus na minha vida. Esse não é o meu fim. Chacoalhe alguém perto de você e diga: esse não é o meu fim. Fala para essa pessoa: esse não é o seu fim.
Eu acho bom você falar um pouco mais alto, senão eu vou pegar a bênção toda para mim. Diga para ela: esse não é o seu fim. Deus, Ele vai criar situações para revelar o seu poder. A Bíblia fala sobre a história de Lázaro, que era um amigo de Deus. E a Bíblia diz que Jesus sabia que Lázaro estava doente. Eles chegam para Jesus e falam: Lázaro está morrendo. E sabe o que Jesus faz? Cria uma situação. Espera mais 4 dias antes de ir, até que Lázaro morre. Por quê? Porque essa situação era o que Deus precisava para trazer revelação. Escuta isso, irmão, em nome de Jesus, não se distrai por nada. Deus está criando na sua vida situações para trazer revelação de quem Ele é na sua vida. Até então eles conheciam Jesus que curava, mas por causa de Lázaro morto, eles conheceram Jesus que ressuscita. Revelação de quem Deus é, revelação de quem é Deus, revelação do poder de Deus, não razão, revelação. Eu estou aqui para te falar isso, irmão. Para de andar por razão e começa a andar por revelação. A razão fala: não vai para essa igreja não, é muito grande para vocês. Mas a revelação fala: Deus é o Deus provedor que vai cumprir toda a promessa. Deus é um Deus provedor que vai ganhar essa cidade. Deus é um Deus provedor que vai trazer um culto com 2.000 pessoas para a Igreja Vitória em Campo Grande. Eu não sei quando, mas vai acontecer. Não ande por razão. Por razão você fecha hoje a sua empresa. Pela razão você termina hoje seu casamento. Pela razão você decreta falência hoje. Pela razão você sai até da igreja. Mas por revelação você se mantém firme. Por revelação você tem os olhos voltados para Jesus. Por revelação você sabe quem Ele é na sua vida. Por revelação você se mantém inabalável. Teve um tempo que as pessoas batiam palma na hora da pregação. Por revelação. Alguém apaixonado por Jesus aqui para celebrar Jesus? Eu quero dar um exemplo para você, porque os melhores exemplos que eu posso dar são dos nossos filhos. Esses dias a Molu falou para mim assim: pai, eu quero saber o motivo por que eu tenho que dormir se você ainda vai ficar acordado. Porque a gente quer saber os motivos. E eu na hora eu falei para ela assim: você não tem nem tamanho para me afrontar. Mas eu falei para ela assim: filha, o único motivo que você tem que saber é que eu sou seu pai. E isso é suficiente. Para de procurar razão pelo que você está passando. E começa a ter revelação de que Deus é o seu pai. Você não precisa de razão. Você não precisa de motivo, nem que Deus te explique o porquê você está passando o que você está passando. Você precisa entender que Deus é o seu pai. E se Ele é o seu pai, chegou a hora de dormir, tem que dormir. Chegou a hora de acordar, tem que acordar. Se Ele é o seu pai, Ele controla a sua vida. Se Ele é o seu pai, Ele traz provisão para a sua despensa. Se Ele é o seu pai, Ele fala para você: abre essa porta. Ou então Ele fala para você: fecha essa porta. Não importa, se Ele é o meu pai, Ele sabe o que é melhor para mim. Eu não preciso de um motivo. Eu não preciso de um motivo para devolver dízimo. Eu não preciso de um motivo para não pecar. Eu não preciso de um motivo para adorar Jesus. Eu tenho revelação de quem Deus é na minha vida. E essa revelação é suficiente. Chacoalha alguém perto de você e fala assim: a partir de hoje, nunca mais procure um motivo. Procure uma revelação. Sabe o que eu acho interessante? Que Paulo vai dizer, se Isa puder achar para mim o versículo. Paulo fala assim: olha, fiquem tranquilos, porque o barco vai quebrar, mas vocês não vão morrer. O barco vai quebrar, mas vocês não vão morrer. Levante sua mão, eu vou profetizar sobre vocês, que Deus me entregou. Podemos sofrer perdas, mas não vamos perder. Podemos sofrer perdas, mas nós não somos perdedores. Você é muito mais do que vencedor. Quem pode celebrar Jesus por isso aqui nessa noite? Aleluia. E a coisa começa a ficar interessante.
Porque Paulo, depois desse naufrágio, ele fala assim: olha, agora a gente precisa ir para uma ilha. Já fazia um tempo que eles estavam ali, todo mundo com fome, naufragando, e de repente eles encontram uma ilha chamada Malta. Fala comigo, Malta. E Malta significa refúgio. Capítulo 28, versículo 1, olha o que a Bíblia diz. Uma vez, a salvo em terra, descobrimos que estavam na ilha de Malta. O povo de lá nos tratou com muita bondade. Por ser um dia de frio e chuvoso, fizeram uma fogueira na praia para nos receber. Paulo sobreviveu ao naufrágio. Paulo estava com frio, e agora Paulo está numa ilha que ele não conhecia, com pessoas que ele não conhecia. Talvez você está numa Malta. Talvez você está aqui nessa igreja hoje, você se encontra aí nisso, numa ilha, um lugar desconhecido, um lugar desfavorável. Mas não se esqueça que Deus sempre tem um lugar de descanso para a gente em meio a tempestades. Deus sempre tem um lugar de descanso para a gente em meio a tempestade. Talvez durante a tempestade ninguém consegue enxergar nada, mas toda tempestade não é eterna. Toda tempestade vai passar. E agora Paulo está ali numa ilha. Cara, meu Deus do céu, Paulo, com certeza, o quarto dele no céu tem frigobar. Deve ser diferente. Porque o que esse cara passou, por falar de Jesus, por amar Jesus, não tá na história, cara. Ele foi preso porque estava pregando o evangelho. Entra num barco, vai para um lugar que ele não queria, o barco começa a afundar por causa de uma tempestade. Agora ele está numa ilha onde não conhece ninguém, com frio e com fome. Quantos aqui já passaram uma situação que parece que cada vez piora mais? Já estava ruim, estava bom. Estava ruim também, agora parece que piorou? Quantos já enfrentaram uma situação assim, que parece que quando vem tudo de uma vez? Parece que quando desaba tudo de uma vez. Paulo estava nessa situação, exatamente desse jeito. Foi para um lugar por decisões erradas de outras pessoas, passando problemas por causa de outras pessoas. Quem está comigo, diga amém. E não acaba aí não, porque a pergunta que eu faço para você é: o que esse cara, apóstolo Paulo, um dos maiores apóstolos da Bíblia, está fazendo nessa ilha desconhecida, minúscula? Um dos caras mais importantes do Novo Testamento, um dos apóstolos que mais levou a pregação do evangelho para todo o mundo. O que esse cara está fazendo numa ilha tão insignificante? Quem quer saber? Não, só se mais de 1000 pessoas quiserem. Quantos querem saber? Vamos descobrir. Versículo 2, a Bíblia diz, eu vou ler com você. O povo de lá nos tratou com muita bondade. Por ser um dia frio e chuvoso, fizeram uma fogueira na praia para receber. Os caras chegaram numa ilha desconhecida, com pessoas desconhecidas, estão com muito frio, mas agora eles fazem uma fogueira para eles. Versículo 3, e enquanto Paulo juntava um monte de gravetos e o colocava no fogo, uma cobra venenosa que fugiu do calor mordeu sua mão. Parece brincadeira, né não? Foi preso porque pregou o evangelho. Entrou num barco que não queria ir para o lugar, os caras foram, teimaram com ele, o barco está afundando. Agora ele está encalhado numa ilha, longe de todo mundo, com frio, com fome, pessoas desconhecidas. Ele vai ajudar a fazer uma fogueira. Do nada, uma cobra pula e morde a mão dele. O que você faria? O que você faria nessa situação? Ou melhor, o que as pessoas falariam para você? Esse negócio de igreja não está dando certo, viu? Ixi, hein? Tudo dando errado? Tudo dando errado? Pastor do céu, estava bem, minha vida estava aqui, ó, vida bandida, mas estava de boa. Foi eu entrar na igreja, pastor, meu Deus do céu.
Pastor, estava tudo bem, foi eu tomar minha posição, meu Deus do céu, parece que tudo veio contra mim. Não se esqueça, tudo tem um propósito. Diga isso para o seu espírito ouvir essa noite e ser liberto. Diga, tudo tem um propósito. Você precisa dizer, tem gente que não falou. Diga, tudo tem um propósito. A cobra picou a mão de Paulo. De repente, quando os habitantes da ilha viram a cobra pendurada na mão de Paulo, disseram para os outros: sem dúvida ele é um assassino. Embora tenha escapado do mar, a justiça não lhe permitiu viver. Irmão, olha para quem está do seu lado e fala assim: não confia nas pessoas. As pessoas, elas amam. Pode tirar, Isa, quando eu te falar, você troca, por favor. Quando as pessoas, elas gostam de achar culpado e motivo da nossa vida. Você acredita que quando a minha filha foi nascer, falaram assim: nasceu sem irmão, é? Pecado, certeza. Cheguei a ouvir isso. Porque as pessoas, elas gostam de olhar para a nossa vida e procurar uma razão. Está passando isso por causa daquilo também. Está passando isso, poxa vida, deve ser um assassino. Outra coisa, elas gostam de lembrar do nosso passado, não é verdade? As pessoas gostam de olhar para nós, ver a pessoa na igreja hoje, firme, fiel em Deus, mas ela não quer falar assim, glória a Deus por sua vida. Ela fala assim, tá lá, mas você sabe dele quem era? Irmão, se você soubesse quantas pessoas chegam para mim e falam para mim assim, vou dar um exemplo do Ricardo. Ricardo toca baixo na igreja? Pastor, você sabe quem é ele? Há 20 anos atrás? As pessoas gostam de dar razão e motivo para tudo. Não confia nas pessoas, irmão. Você está aqui? As pessoas gostam de falar e julgar o nosso passado. Meu Deus do céu, como isso é chato. Será que você não pode ver que eu estou firme hoje? Essa vontade que eu tenho de falar assim, cara, quem é você para falar do passado de alguém? Você é o próprio Satanás? Porque Satanás que gosta de lembrar do passado. Quem é você para julgar alguém? Ninguém é digno de atirar pedra. A única pessoa que poderia tirar pedra em alguém por causa de pecado passado era Jesus, nem ele fez isso. Mas as pessoas gostam de olhar para a sua situação e falar assim, deve ser porque a Ivone está a pé, também, espírito de miséria. Não está mais a pé, está de carro agora. Tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. As pessoas gostam de fazer isso com a gente. Mas não acaba aí. A história continua. Tudo tem um propósito, amém? Versículo 6, 5. Mas Paulo postou no Instagram a resposta. Mas Paulo se defendeu. Mas Paulo mandou todo mundo defender ele. Mas Paulo quis falar para todo mundo, na verdade, que ele não era um assassino. Foi isso que Paulo fez. É isso que você tem que fazer quando o inimigo se levanta contra a sua vida. Você não tem que ficar se defendendo. Sacode a poeira. Eu ia falar em inglês. Sacode a poeira. Sacode. É isso que você tem que fazer. Quando o inimigo tentar lembrar o seu passado, sacode. Tem gente que fica tentando provar para os outros. As pessoas mudam de ideia a todo momento. Você não deve nada para ninguém. Você não é escravo da aceitação de ninguém. Você é filho de Deus. Você não precisa dar satisfação da sua vida para quem não tem compromisso com Deus. A sua satisfação é para Ele. É para Ele, é para Jesus. Sacode, chacoalha alguém perto de você e fala, sacode. Sacode. Shake it off. Eu ia cantar a música da Taylor Swift. Não posso. Por causa dos haters. Glória de Deus também, amém. A gente tem que parar de deixar que a visão das pessoas coloque prisão no nosso comportamento. A gente tem que parar de achar que a opinião das pessoas, escuta o que eu estou dizendo para você, não é que você vai começar a ter uma vida maluca aí, sem se preocupar com as pessoas falam de você, não é isso.
Eu estou dizendo que você está firmado em Jesus, e as pessoas vão olhar para você e vão julgar você. Não confia nas pessoas. Não confia nas pessoas. Paulo estava ali com uma cobra picando a sua mão. Todo mundo estava olhando, todo mundo estava julgando, porque é isso que as pessoas fazem com a gente quando a gente está passando por uma tempestade, passando por um problema. Pouca gente vem para nós e fala assim: eu posso te ajudar? Não, as pessoas vêm porque, mas também, até quando você vai comer pizza à noite? Não ora, Jesus. É por isso que está passando aquilo, é por isso que é isso, é por isso que é aquilo. Mas essa noite Deus vai levantar você aqui nesse lugar, para você entender que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, de que tudo tem um propósito. Você pode estar mal hoje, mas amanhã vai estar bem. Você pode estar chorando hoje, mas amanhã vai estar sorrindo. Não é a sua maneira de viver que determina o potencial de Deus na sua vida, mas a palavra que o céu liberou ao seu respeito. Não confia nas pessoas, versículo 6. E aí acontece outra coisa interessante. O povo esperava que ele inchasse. Cara, olha isso. Isso é muito engraçado, mano. Significa que a cobra ainda estava na mão de Paulo. Ele ali, numa fogueira, tentando se aquecer. E o povo assim: vai inchar, vai inchar, vai inchar, vai inchar. Vai falir, vai falir, vai falir. Vai separar, vai separar. Só observando até quando você vai. E aí de repente, eles esperaram tanto tempo, nada aconteceu. O que aconteceu? O povo mudou de... Não confia nas pessoas, porque elas mudam de ideia a todo momento. Elas falam para você assim: nossa, você é uma bênção. Depois falam assim: nossa, você é uma maldição. Nossa, como você é feliz, nossa, como você é triste. Nossa, como eu amo você, nossa, como te odeio. As pessoas mudam de ideia a todo momento, all the time. E agora, ele não era mais assassino, agora ele era um Deus. Coloca a mão sobre a sua cabeça e fala assim: em nome de Jesus, em nome de Jesus, o meu entendimento essa noite será liberto. Diga mais uma vez: essa noite os meus pensamentos serão libertos pelo poder de Jesus. Versículo 7. Perto da praia havia uma propriedade pertencente a Públio, a principal autoridade da ilha. Por 3 dias ele nos hospedou e nos tratou com bondade. E a partir de agora você vai descobrir por que Paulo está em Malta. A partir de agora você vai descobrir por que Deus não escreve certo em linhas tortas. Ele endireita as linhas e depois escreve. Agora você vai entender por que tudo que você passou na sua vida parecia em vão, mas na verdade tudo tem um propósito. Eu cresci ouvindo meu pai falando nisso. Quantas vezes eu parei na estrada porque o pneu furou e achei que era atraso, achei que era perda de tempo, e na verdade era livramento. Quantas coisas que eu deixei de fazer porque eu queria muito, mas não deu certo. Passou um tempo, eu descobri o porquê não deu certo, porque Deus tem um propósito. Então se você está passando o que você está passando hoje, entenda, Deus tem um propósito. A pergunta não é se você está encalhado ou não numa ilha. A pergunta é: o que você vai fazer enquanto estiver em Malta? A pergunta é: o que você vai fazer enquanto está passando por esse processo? A pergunta é: o que você vai fazer enquanto está passando nesse deserto? A pergunta é: quem você vai confiar enquanto você está nessa ilha? Porque até então, o que eu percebo é Paulo refém de um monte de coisa: naufrágio, picada de cobra, pensamento das pessoas, julgamento das pessoas. Até que ele vai para a casa do cara mais importante da ilha. Escuta isso, grava no seu espírito, em nome de Jesus. Oportunidades vão surgir na sua vida das situações que você está sobrevivendo. As suas vitórias vão gerar oportunidades para você. Se Paulo não estivesse vencido na ilha, ele não teria ido para a casa de Públio. E na casa de Públio, versículo 8, olha o que a Bíblia diz:
aconteceu que o pai de Públio estava doente com febre e disenteria. Não estou falando de mim, estou falando de Públio, o pai de Públio. Paulo tinha uma escolha de ficar quietinho em Malta, ou fazer em Malta o que ele já estava fazendo em Jerusalém. Entenda, irmão, para cada lugar que você vá, se você tem uma palavra de Deus, a palavra de Deus é o seu caminho. Eu vou dizer mais uma vez, para cada lugar que você vá, seja a ilha de Malta, seja os palácios de Jerusalém, seja no bem bom ou no dia ruim, não importa, você tem uma palavra de Deus, e a palavra de Deus é que guia os seus passos. Paulo tinha uma missão. Paulo sabia que ele não ia morrer em Malta. Paulo sabia que aquela cobra não ia matar ele envenenado. Por quê? Porque ele tinha uma revelação que estava indo para Roma. Então nessa hora que ele está nessa ilha desconhecida, uma ilha pequena, insignificante, que parecia perca de tempo, que parecia um momento sem, sabe, por que eu estou aqui? Porque essa é a pergunta que a gente faz, por que eu estou passando isso? Por que é isso? A gente quer saber o motivo. Você não precisa saber o motivo, você precisa ter a revelação do propósito de Deus. Você precisa ter a revelação do propósito de Deus. Alguém diga amém por isso em nome de Jesus. Essa tempestade não vai parar você, porque você tem revelação. Você não precisa da razão, você precisa da revelação. Então Paulo nessa ilha, ele olha para Públio e fala assim: eu posso fazer algo por você, ninguém pode fazer nada por ele, mas agora eu entendi por que o barco naufragou. Agora eu entendi por que eu estou aqui nessa ilha. Então Paulo olha para o pai dele, coloca a mão sobre a vida do pai dele e cura ele. A Bíblia diz, Paulo entrou, orou por ele, impondo as mãos sobre a sua cabeça e o curou. Há uma unção de Deus nesse lugar que vai levantar você hoje para lembrar você que tudo tem um propósito de Deus. Eu preciso de alguém com fé nessa noite em nome de Jesus. Tudo tem um propósito de Deus. Aleluia. Vou fazer um teatro em Camargo. Fica aqui. Aqui, bem aí. Eu acho muito interessante isso, porque nessa hora Paulo começa a liberar algo que a ilha não conhecia. Paulo começa a revelar um Deus que ninguém conhecia. E a Bíblia diz que depois que ele curou o pai do Públio, a ilha inteira foi alcançada por Jesus. As pessoas foram curadas, as pessoas foram libertas. Aquilo que parecia um naufrágio, escuta isso em nome de Jesus, há muito de Deus aqui nessa noite. Aquilo que parecia um naufrágio, na verdade era avivamento. Uma ilha inteira passando por avivamento. Não busque os motivos das perdas que você tem tido. Não busque motivo das dores que você tem sentido. Busque a revelação de quem Deus é na sua vida. Porque a revelação te dá propósito. A revelação revela a missão. Então Paulo chega na ilha. Vira de frente para mim, mano. E a Bíblia diz que ele coloca a mão sobre o pai do Públio, e o pai do Públio é curado. Ele coloca a mesma mão que 3 dias atrás foi picado por uma cobra, a mesma mão que colocou em xeque se Paulo era ou não servo de Deus, a mesma mão que fez as pessoas julgarem ele de assassino, tentarem lembrar do passado e os pecados de Paulo, porque sim, ele foi um assassino, do povo de Deus inclusive. A mesma mão que trouxe vergonha para Paulo, a mesma mão que fez Paulo ser considerado o maior perseguidor dos cristãos,
A mesma mão que doíam, agora geram cura. Estou aqui para te falar que Deus tem um propósito nas suas dores. Deus tem um propósito no seu passado. Deus tem um propósito até no julgamento que as pessoas têm sobre você. Ele não vai usar outra pessoa, Ele vai usar você. E é por isso que eu vejo Jesus hoje transformando cativeiro de pessoas aqui. É por isso que eu vejo Jesus hoje transformando a sorte de muitas pessoas nesse lugar. É por isso que eu vejo Jesus hoje falando para você que não há tempestade que pare o poder de Deus. Escuta isso em nome de Jesus, não se distraia. O vento pode controlar a tempestade, mas é Deus quem controla o vento. As mesmas dores, as mesmas dores que me prenderam numa crise de ansiedade e pânico, é de lá que veio o meu propósito para essa igreja. Por isso eu profetizo sobre você hoje. Você que estava buscando uma razão do que você está passando. Você que veio para a igreja buscar uma resposta de Deus. Eu não vim te dar resposta, eu vim te dar revelação de quem Ele é na sua vida. Eu vim aqui para profetizar para você que não há nada impossível para Deus. Eu vim aqui para falar para você que mesmo que você esteja afogando, se Ele tem uma promessa sobre você, esse afogamento e essa tempestade não é o seu fim. Paulo sabia que aquele naufrago não era o fim dele. Paulo sabia que aquela picada de cobra não era o fim dele. Paulo sabia que aquela ilha não era o destino final dele. Eu estou aqui para lembrar você, Ele é fiel para cumprir a promessa sobre a sua vida. Quem disse que acabou? Quem disse que tem que terminar assim? Quem falou que acabou as fichas, que acabou a sorte? Ele é fiel para cumprir cada palavra, porque quando Ele fala, Ele diz, a palavra dele não volta vazia. Ele vela dia e noite, noite e dia, para cumprir a sua palavra. Aleluia, aleluia. Minha oração é que você se levante essa noite em Jesus como alguém de fé, como alguém inabalável no Senhor, com alguém que entende que tudo tem um propósito. Quando aquela pessoa vira as costas para você, tudo tem um propósito. Quando as portas se fecham, cara, tudo tem um propósito. Talvez se a sua situação fosse diferente hoje, você não estaria aqui na igreja. Talvez se tivesse tudo bem, tudo ok, você não estava atrás de Jesus. Então às vezes Lázaro precisa morrer para você experimentar um poder maior de Jesus. Às vezes José precisa ser preso para poder governar no Egito. Sabe, existem coisas na nossa vida que a gente não tem que entender o motivo. A gente tem que confiar num Deus que sabe de todas as coisas. Quem está entendendo que eu estou pregando, diga amém em nome de Jesus. Sentado mesmo, feche teus olhos.